Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. Segunda parte, Estudo do Materialismo Filosófico Marxista. Oitava lição. O que é a concepção materialista do mundo? A dialética que acabamos de estudar não tem sentido se a separarmos do mundo real, natureza e sociedade, como ficou demonstrado pelos exemplos de que nos valemos. Desde a primeira lição sobre a dialética, dizíamos que a dialética está na própria realidade, não é o espírito que a introduz. Se o pensamento humano é dialético, é porque a realidade o é, antes dele. Um raciocínio dialético que não reflita as contradições existentes nas próprias coisas não passa de uma cilada, um sofisma. Os inimigos do marxismo tentam confundir dialético com sofístico. A dialética procede do mundo real. É por isso que, na teoria marxista-leninista, se o método é dialético, a concepção do mundo é materialista. É esta concepção do mundo que vamos agora expor. 1. Os dois sentidos da palavra materialismo. Antes de mais nada, devemos nos prevenir contra uma grave confusão. A filosofia marxista é materialista. Isto custou-lhe, desde o aparecimento, inumeráveis ataques e calúnias dos adversários de classe do marxismo. Os mesmos ataques, as mesmas calúnias foram, também, desde a antiguidade, dirigidos contra o materialismo em geral. Todos eles consistem numa grosseira falsificação do sentido da palavra materialismo, da qual se dissimula o sentido filosófico exato para lhe dar um sentido moral, de forma a desacreditá-lo. Assim, o materialismo seria a imoralidade, o desejo desmedido de prazeres, a limitação do horizonte do homem unicamente às suas necessidades materiais. A calúnia não é nova, ela já foi outrora utilizada pela Igreja contra a escola filosófica de Epicuro, que afirmava o direito à felicidade e a necessidade de se satisfazerem as inclinações essenciais da natureza humana, para que essa felicidade fosse realizada. A tradição clerical e, posteriormente, a universitária, deformou conscientemente a filosofia epicurista durante séculos. Assim, os materialistas seriam os porcos do rebanho de Epicuro. Na verdade, se não quisermos considerar mais do que esse sentido da palavra, podemos aplicá-la mais justamente, não a Gabriel Péri, ou a Georges Politzer, a Pierre Timbaud ou a Beloyeni. Não ao proletariado revolucionário, mas à burguesia mesma, à classe dos exploradores, que constrói sua opulência e usufrui seus prazeres à custa da miséria dos explorados. Engels devolveu magistralmente a imprudente calúnia aos seus autores. Citando Engels, abre aspas, o fato é que se faz aqui, talvez inconscientemente, uma concessão imperdoável ao preconceito filistino contra a palavra materialismo, que tem sua origem na velha calúnia dos padres. Por materialismo, o filisteu entende a gula, a embriaguez, os prazeres dos sentidos, a vida faustosa, a cobiça, a avareza, a inveja, a caça aos lucros e a especulação na bolsa, em resumo, todos os vícios sórdidos aos quais ele se entrega em segredo. Fecha aspas. O sentido próprio, o sentido exato da palavra materialismo é o sentido filosófico. Nesse sentido, o materialismo é uma concepção do mundo, isto é, certa maneira de compreender e de interpretar, partindo de princípios definidos, os fenômenos da natureza e, consequentemente, também os da vida social. Esta concepção do mundo aplica-se em todas as circunstâncias e é a base de diversas ciências. Ela constitui, pois, uma explicação geral do universo, oferecendo base sólida aos trabalhos científicos de toda espécie. Em resumo, é aquilo que se denomina teoria. O objeto desta lição é determinar, em geral, a base da teoria materialista. 2. A matéria e o espírito. É necessário, de início, precisar o que se entende por matéria, palavra de que deriva o termo materialismo. O mundo, isto é,
A natureza e a sociedade apresentam fenômenos infinitamente numerosos, infinitamente variados, que comportam múltiplos aspectos. Entretanto, entre todas as distinções que se podem fazer entre os diversos aspectos dos fenômenos, uma existe que é mais importante do que as outras e que se pode apreender sem prévios estudos científicos. Cada um sabe com efeito que há, na realidade, coisas que podemos ver, tocar, medir e que são chamadas materiais. Por outro lado, há coisas que não podemos ver, nem tocar, nem medir, mas que nem por isso deixam de existir, como nossas ideias, nossos sentimentos, nossos desejos, nossas lembranças, etc. Para exprimir que não são materiais, disse-se que são ideais. Dividimos, assim, tudo que existe em dois domínios, o material e o ideal. Pode-se também dizer, de maneira mais dialética, que o real apresenta um aspecto material e um aspecto ideal. Qualquer um compreende a diferença entre a ideia que o escultor tem da estátua que vai modelar e a própria estátua depois de acabada. Qualquer um compreende também que ninguém poderá ter a ideia dessa estátua enquanto não a tiver visto com seus próprios olhos. Contudo, as ideias são transmissíveis por meio da linguagem. Assim, alguém poderá ter uma ideia da estátua se o escultor lhe explicar o que pretende trazer. Por exemplo, um busto de Henri Martin. Assim, o mundo material é, de certo modo, duplicado por um mundo ideal que nolo representa e que, por isso, chamamos de representações. No domínio da vida social, a ninguém é permitido confundir o aspecto material com o aspecto ideal. Sabemos que o modo de produção socialista e a propriedade socialista dos meios de produção são, incontestavelmente, uma realidade na União Soviética. Todavia, a ideia que um trabalhador enganado pelos dirigentes da SFIO, ou seja, Seção Francesa da Internacional dos Trabalhadores, possui dessa realidade não é a mesma que a de um militante comunista, que lhe conhece o princípio. Neste caso, também há, de um lado, a realidade e, do outro, as representações que delas são feitas. Esta distinção fundamental não escapou, evidentemente, aos homens que, em certo estágio do desenvolvimento das sociedades, tentaram estabelecer, muito antes do nascimento das ciências dignas de tal nome, e unicamente pela força do seu pensamento, um quadro coerente do universo. Por isso, foram levados a conceber, ao lado da matéria, outro princípio, o espírito. Esta palavra designava, de modo geral, o domínio das coisas não materiais, isto é, além dos fenômenos do nosso pensamento, os produtos da nossa imaginação, os seres imaginários, tais como os que povoam os nossos sonhos. Assim se formou a crença no espírito, a crença na existência de um mundo dos espíritos e, enfim, a ideia de um espírito superior que as religiões chamam de Deus. Julgamos, pois, que a distinção entre matéria e o espírito reveste-se de imensa importância. É preciso saber encontrá-la sob todas as formas em que ela se apresenta. Encontramo-la, por exemplo, na distinção que as religiões fazem entre a alma e o corpo. Muitas vezes, em vez de empregar as expressões matéria e espírito, fala-se de ser e de pensamento, ou ainda se opõe à natureza e à consciência, mas é sempre a mesma distinção. 3. O problema fundamental da filosofia. A análise precedente em nada foi superada pelo desenvolvimento moderno da ciência. A distinção entre o aspecto material e o aspecto ideal da realidade é, ao contrário, necessária à boa formação filosófica de todo homem de ciência. Ele deve saber distinguir entre a matéria e a ideia que dela se tem, assim como o militante deve saber distinguir entre os seus desejos e suas reais possibilidades. Contudo, os próprios filósofos não viram claramente, logo de início, que esses dois princípios fundamentais são as noções mais gerais da filosofia.
Pouco a pouco, no decorrer do desenvolvimento dos conhecimentos humanos, é que eles tomaram consciência disso. O grande filósofo francês Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650, teve o mérito de os ter distinguido claramente. Entretanto, já em nossos dias, mais de um filósofo de universidade burguesa não consegue conceber, em toda a sua simplicidade, esta distinção fundamental e as consequências que dela derivam. Desse modo, ele está mais atrasado do que o militante operário, formado pela escola do marxismo. Desde que vejamos claramente que o mundo, em seu conjunto, se explica, em última análise, por dois princípios e dois somente, estamos em presença, inevitavelmente, do problema fundamental da filosofia. Pode-se mesmo dizer que a maior parte dos filósofos das universidades burguesas nem sequer abordaram claramente o problema fundamental da filosofia. Recusam-se mesmo a levá-lo em consideração. Impedem até que se lhes proponha claramente esta questão. Entretanto, forçoso é constatar que toda a história da filosofia não passa de um longo debate ao redor desse problema fundamental que, formulado das mais diversas maneiras, recai sempre nisto. Se é verdade, finalmente, que há dois princípios, somente dois, para explicar o mundo, qual desses dois princípios explica o outro? Qual é o mais fundamental? Qual é o primeiro? Qual é o derivado? Qual é o eterno e o infinito e, consequentemente, produtor do outro? Esta é a questão fundamental da filosofia. Tal questão não comporta, de qualquer forma, que seja examinada, senão duas respostas possíveis. Ou a matéria, o ser, a natureza, é eterna, infinita, primeira, e o espírito, o pensamento, a consciência, deriva dela, ou então o espírito, o pensamento, a consciência é eterno, infinito, primeiro, e a matéria, o ser, a natureza, dele deriva. A primeira das respostas é que constitui a base do materialismo filosófico, quando a segunda encontra-se, de uma forma ou de outra, em todas as doutrinas que decorrem do idealismo filosófico. Essas duas atitudes filosóficas, as únicas que são coerentes, são diametralmente opostas. 4. Os dois sentidos da palavra idealismo. Antes de ir mais longe, é necessário que nos previnamos contra uma cilada que nos é armada pelos inimigos do materialismo, que conscientemente substituem o sentido filosófico da palavra idealismo por um sentido moral. No sentido moral, o ideal é um escopo elevado, nobre, generoso, em oposição às perspectivas egoístas, estreitas, às baixezas, etc. Emprega-se, muitas vezes, impropriamente, a palavra idealista para designar o homem que se devota a uma causa, que se sacrifica por uma ideia, realizável ou não. Os inimigos do materialismo gostariam de persuadir a gente simples de que, porque explicam o mundo pela existência de um espírito anterior à matéria, são os únicos capazes, na prática, de se devotarem a uma ideia. Os únicos capazes de ter o ideal. Belo exemplo de sofisma. A realidade é muito outra. O idealismo filosófico, longe de ser o único que pode inspirar mártires, serve comumente de cobertura aos atos mais criminosos. A calúnia, segundo a qual o triunfo do proletariado revolucionário será o triunfo do espírito de prazeres sobre o espírito de sacrifício, estava na boca do traidor Pétain, como na dos assassinos de Orador, que pretendiam combater a barbárie bolchevista. Os materialistas não negam, de forma alguma, a existência das ideias, e veremos o papel primordial que lhes atribuem. Na prática, é claro que há o ideal operário. Os proletários revolucionários têm um ideal, o mais belo que os homens podem ter, o comunismo, a libertação e o desenvolvimento de todos os homens. Esse ideal, o mais elevado e o mais difícil que há, é também o mais desinteressado, uma vez que a esperança de salvação pessoal no além não tem significação para eles.
Isso não quer dizer absolutamente que esses revolucionários sejam idealistas ou cristãos que se ignoram, como afirmam os que querem de forma absoluta que se seja idealistas, desde que se alargue o próprio horizonte para além da hedionda realidade capitalista. Muito menos quer dizer que se trata de um sonho do qual se fala sempre, sem nada se fazer para concretizá-lo. Isso, de forma alguma, quer dizer que se trata de um álibi, como quando Truman ou Eisenhower invocam Deus e a civilização cristã para justificar os massacres imperialistas da Coreia. Os proletários revolucionários têm um ideal que pretendem realizar, e essa realização se apoia numa concepção materialista do mundo, que a preserva tanto da utopia quanto da hipocrisia. Engels amarrou definitivamente ao pelourinho a burguesia idealista, para quem as grandes palavras sobre o ideal não são mais que a folha de parreira com a qual pretende cobrir a exploração que impõe aos trabalhadores. Citação de Engels: por idealismo, o filisteu entende a fé na virtude, na humanidade, e, em geral, em um mundo melhor, que ele exibe diante dos outros, mas nos quais ele mesmo não acredita, a não ser que se trata de atravessar um período de inquietação ou de crise que se segue, necessariamente, aos seus costumeiros excessos materialistas, durante os quais ele vai repetindo seu refrão preferido. O que é o homem? Metade besta, metade anjo. Fecha aspas, fim da citação. 5. O materialismo e o idealismo se opõem, tanto na prática quanto na teoria. Podemos agora voltar às duas respostas que se dão à questão fundamental da filosofia. Está claro que essas duas respostas excluem-se mutuamente, de maneira absoluta, e que não pode haver senão uma que seja certa. Por que os homens não souberam reconhecer à primeira vista a resposta certa? Vê-lo-emos mais tarde, a propósito das origens do idealismo. Baste-nos, por ora, observar que, uma vez que o idealismo e o materialismo se excluem um ao outro de modo absoluto, e como não pode haver senão uma resposta certa, estamos na presença de uma contradição. O idealismo e o materialismo constituem uma unidade. Estão indissoluvelmente ligados, como dois contrários que são. Cada progresso de um é um recuo do outro. Cada progresso do materialismo é um golpe no idealismo. Inversamente, cada descuido do materialismo é um avanço do idealismo. Esta unidade dos contrários significa, pois, que a luta entre o idealismo e o materialismo é inevitável, que não pode haver aí nenhuma síntese, nenhuma conciliação entre o idealismo e o materialismo. Ver a 5ª lição, 3 e a 7ª lição, conclusão geral. Isso é importante porque certos filósofos idealistas, procurando falsear o marxismo, pretendem que o materialismo dialético seja uma síntese, uma superação da oposição materialismo-idealismo. Tal síntese não pode ser, na realidade, senão um disfarce de mercadoria idealista. É verdade que Marx escreveu que o materialismo dialético tornava caduca a velha oposição entre o materialismo e o idealismo. Com isso, ele queria dizer que o materialismo dialético permite encerrar o debate milenar em benefício do materialismo, precisamente porque ele é o materialismo plenamente desenvolvido, porque ele inflige ao idealismo uma irremediável derrota. É, pois, pela luta contra o idealismo e não pela conciliação, pela síntese, que a contradição pode ser resolvida, como já vimos ao estudarmos a dialética. Esta luta teórica tem enorme importância prática. As duas concepções opostas do mundo comandam, com efeito, atitudes práticas opostas. Quando o raio ameaça cair, pode-se tentar afastá-lo de duas maneiras, utilizando um para-raio ou acendendo velas para implorar a misericórdia do céu. O primeiro método tem origem na ideia de que o raio é um fenômeno material,
tendo causas materiais determinadas e cujos efeitos são evitáveis pelos meios que o conhecimento científico e a técnica nos fornecem. O segundo método vem da ideia de que o raio é, antes de tudo, o sinal da cólera e do poder divinos, tendo uma causa sobrenatural e que se deve, consequentemente, tentar conjurá-lo por meios mágicos e sobrenaturais, como a vela e a oração, a ação do espírito do homem sobre o espírito de Deus. Assim, pois, a maneira de conceber as causas dos fenômenos leva, inevitavelmente, a meios práticos diferentes, materialistas, no primeiro caso, idealistas, no segundo, e a resultados práticos diferentes. A oposição teórica tem ainda outras consequências práticas. Não é difícil compreender que quanto mais se divulgar o uso do para-raio, menor número de velas serão queimadas e menor número de orações serão feitas. Por conseguinte, a Igreja, que sentia diminuído o seu crédito, via com maus olhos o progresso da ciência e o recuo da credulidade. A oposição não é menos real quando se trata de fenômenos da vida social. Rabelais, no episódio da guerra picrocoliana, deixou-nos um quadro eloquente das duas atitudes. Quando o agressor Picroquel ataca o convento que pretende saquear, a maioria dos monges se encerra na capela e recomenda a alma a Deus. Apenas o irmão Jean des Endumer, armando-se de sólido cacete e vibrando bons golpes, põe em fuga os mercenários de Picrocole, que já devastavam o pomar, mostrando assim que um bom cacete vale mais do que a prece mais fervorosa para nos livrar de um agressor. É por isso que durante a resistência nacional ao agressor nazista, os católicos participaram das diversas formas de luta contra o ocupante. É notório e bastante generalizado o fato de que os defensores das filosofias idealistas se conduzem quase sempre na vida como materialistas. Os perigos práticos do idealismo se esclarecem por si mesmos. O idealismo dos monges de Rabelais redundaria na prática com efeito em deixar o campo livre ao agressor. Da mesma forma, o idealismo dos pacifistas, que se furtavam à ação concreta contra a guerra e afetavam acreditar na boa vontade dos imperialistas em geral e de Hitler em particular, faziam praticamente o jogo dos nazistas e respondiam em 1939 pela vergonhosa palavra de ordem: antes a servidão do que a morte. Da mesma forma, hoje, a concepção idealista de que a guerra é fatal e que é preciso, pois, resignar-se dela como a uma punição do céu pelos pecados da humanidade, afasta ainda numerosos cristãos da luta pela paz. Uma vez que o idealismo leva, assim, a atitudes práticas que fazem o jogo dos promotores de guerra e das classes exploradoras em geral, de acordo com o velho preceito idealista, é inútil resistir ao mal, compreende-se sem esforço que as classes exploradoras, no decorrer da história, tenham tomado todas as precauções para encorajar, desenvolver e sustentar o idealismo nas massas. Em 1940, o coveiro Paul Reynaud dirigiu-se ostensivamente a Notre-Dame para pedir a proteção divina para a França. De maneira geral, as classes exploradoras, decididas a manter a qualquer preço o estado de coisas que lhe oferecem vantagens, têm interesse em difundir a ideia de que são a encarnação de uma vontade suprema, ou ainda que representam a razão universal, etc. Têm interesse em propagar o idealismo que inculca a resignação das massas. Vê-se, pois, a enorme importância prática que há em saber sempre reconhecer os conceitos idealistas e depois estudar o materialismo filosófico. 6. O materialismo filosófico marxista distingue-se por 3 características fundamentais. O materialismo filosófico
como concepção do mundo, é historicamente falando anterior ao marxismo. Veremos, de fato, que o materialismo consiste em considerar o mundo tal como ele é, sem nada lhe acrescentar de estranho. Esta maneira de considerar o mundo se impôs já muito ao homem, à medida que a satisfação de suas necessidades obrigava-o a dominar a natureza por meios técnicos efetivos. As classes progressistas que ascendiam no decorrer da história encorajaram o pensamento materialista. De um lado, porque seu futuro estava ligado aos progressos da técnica e da ciência. De outro lado, porque combatiam a ideia de que a velha ordem de coisas contra a qual lutavam pudesse ser a encarnação de uma vontade providencial. Elas entreviam que, uma vez que pelo trabalho o homem modifica a matéria, a natureza, ele pode também, pela ação, melhorar a própria sorte. Não podemos estudar aqui a história do materialismo. As grandes épocas da filosofia materialista foram, principalmente, a antiguidade grega, com a classe dos comerciantes, que era, então, a mais evoluída, o século XVIII, francês, com sua burguesia revolucionária, e, enfim, a época contemporânea, depois dos meados do século XIX, com o apoio do proletariado revolucionário e especialmente no país onde essa classe conquistou o poder, a União Soviética. É preciso acrescentar os materialistas russos do século XIX, ligados à burguesia democrática russa da época. Bielinski, Herzen, Chernyshevsky, Dobrolyubov. Estudaremos detalhadamente o materialismo filosófico marxista, que representa o materialismo do último período, o materialismo em sua forma mais completa. Veremos em outras lições por que a filosofia materialista pode assumir, nos trabalhos geniais de Marx e de Engels, seus fundadores, sua forma aperfeiçoada, precisamente nos meados do século XIX. Veremos também que o materialismo pré-marxista não era dialético, de maneira sistemática e consequente, e, por conseguinte, não podia refletir o real em todas as suas particularidades, nem, portanto, constituir uma concepção completa do mundo. Importa, pois, distinguir fundamentalmente o materialismo filosófico marxista de todas as doutrinas materialistas anteriores, razão pela qual estudaremos nas próximas lições suas características fundamentais. Estas são três, que se opõem exatamente às formas principais do idealismo filosófico. 1. O mundo é, por natureza, material. 2. A matéria é o dado primário e a consciência é um dado secundário derivado do primeiro. 3. O mundo e suas leis são perfeitamente conhecíveis. Estudando cada um desses pontos, estabeleceremos as relações entre o estudo do materialismo e a luta contra o idealismo, e caracterizaremos as consequências do materialismo no domínio da vida social. Georges Pulitzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.